Esporte. Mais uma vez, bom dia, amigos ouvintes do programa Primeira Mão. Um grande abraço a todos vocês que curtem o momento esportivo. Nós já falamos aqui como manchete que no clássico dos genéricos, né, o Bahia em cima da hora, no apagar das luzes, como sempre acontecia no passado, né, nas divisões de profissional, e agora na divisão dos genéricos também ele conseguiu em cima da hora, de virada, numa belíssima cobrança de falta, vencer o time do Vitória. Mas pelo Campeonato Baiano, ontem, com o jogo adiado do dia 1º para o dia 3, que é terça-feira amanhã, o Atlético, sem participar dessa rodada, perdeu 2 posições. Caiu para 6ª colocação na tábua de classificação, ele que era 4º, mas em caso de vitória, frente ao Bahia de Feira, no dia de amanhã, às 20h30 na Arena Cajueira, o time do Atlético de Alagoinhas volta à vice-liderança do campeonato. Então, o Arnaldo Lira está apostando todas as suas fichas em uma vitória de 0,5-0, de 1-0, não importa, mas vencendo, o Atlético fica bem. Se não conseguir vencer, o empate o mantém na mesma condição, porque ele empata com outros clubes, mas em compensação o seu saldo de gol é inferior e ele não irá para a 5ª colocação, continuará sempre na 6ª. Então vamos aguardar o que é que acontece. Se o Atlético não conseguir um bom resultado, ou seja, se ele perder o jogo, aí nós vamos começar a fazer algumas contas, embora a condição dele na tábua de classificação com relação aos pontos que possui é completamente superior ao mesmo momento do ano passado. Lembrando que no ano passado, quando ele jogou com o Bahia de Feira, ele venceu por 3-1 e a partir daí foi a arrancada dada, né, bem forte para que ele conquistasse a 3ª colocação e galgasse o espaço para o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil. Diga-se de passagem que o Atlético não tem nenhum problema, nem de ordem física e nem do ponto de vista de lesão. Então estão todos os jogadores prontos para jogar e todos os jogadores à disposição para o jogo frente ao time do Bahia de Feira. Agora, Gomes, a pressão sobre o Arnaldo Lira é uma coisa muito grande, né? Ele vem numa situação, e eu falei isso aqui na entrevista para ele, numa situação complicada, porque saiu o Paulo Salles deixou o Atlético classificado, ele entra, já pega aí o Atlético em 6ª colocação, né? Porque o Atlético não jogou, e ele tem aí a obrigação, quer dizer, a obrigação moral, né, perante a torcida, de colocar o Atlético de novo na classificação, e só a vitória interessa, fora de casa, né? Tem esse atenuante, né? Arena Cajueiro, né? Que é do Bahia de Feira. Então, a situação do Lira, a pressão, pode atrapalhar, não pode não? Pode sim, e ele veio como alternativa, ele veio como solução para o Alagoinhas Atlético Clube, principalmente depois da excelente campanha que ele fez. Primeiro, quando trouxe o Atlético da 2ª para a 1ª divisão, né? E depois classificando o time, né? E depois no ano subsequente, 2019, quando disputou o Campeonato Baiano, classificou o time para as semifinais e deixou o time na 3ª colocação, logrando o êxito justamente e o acesso a essas competições que eu acabei de citar. Então a cobrança no futebol, ela é uma constante. O Arnaldo Lira, bem que poderia ter iniciado o campeonato dirigindo o Atlético de Alagoinhas. Por que isso não aconteceu? Porque até o ano passado, o Atlético tinha aquela dificuldade. Ele disputava o campeonato, após o campeonato, não tinha mais calendário, não tinha jogos a fazer. Em função disso, o time era desmanchado, as camisas iam para a naftalina e a partir daí se esperava o ano vindouro para poder, em novembro, como foi feito para o Atlético, em novembro, começar a contratar os jogadores, porque não tem recurso para fazer isso antes, contratar os jogadores e preparar numa mini pré-temporada justamente para o campeonato que vem. Esse ano nós já temos um diferencial, é que o time participou de 3 competições, aliás já está participando de uma, foi eliminado de uma outra e vai, a partir de março, participar do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, a partir de, se ocorrer o que nós esperamos, a partir de 2021, o Atlético vai ter calendário o ano inteiro, esperamos que isso ocorra, e aí vai poder continuar com a sua equipe montada. O Arnaldo Lira
muito prudente e muito equilibrado, só solicita jogador para o Atlético que já possa, inclusive, servir para o Campeonato Brasileiro da Série D, porque ele diz que não justifica trazer um jogador e daqui a 2 meses, 3, não contar mais com esse jogador, ter que dispensar, fazer rescisão. Então, ele usa muito a coerência. E pelo conhecimento que ele tem, principalmente dos times da Feira de Santana, e nós vamos enfrentar o Bahia de Feira amanhã, a gente espera que ele consiga um bom resultado. O Atlético de Alagoinhas que vai ter 2 modificações, sai o Carlinhos, né? E entra o Michel Pires e sai justamente o Russo, que era um bom jogador, um jogador de velocidade, e entra o Reninha que tem aí a sua grande oportunidade. O Reninha, que todos nós sabemos que é filho do Rena, que foi um excelente jogador também de futebol. Vamos desejar sorte a ele, vamos desejar sorte ao Atlético de Alagoinhas e que nós possamos colher os frutos dessa sorte, porque para mim as pessoas falam muito em sorte, mas para mim sorte se chama trabalho, viu, Caio? É verdade, é verdade. Nós todos vamos ficar na torcida, né, acompanhando o jogo. Aí vai ser transmitido, né, pelas rádios aqui de Alagoinhas. A gente espera que o Atlético logre êxito e se classifique em segundo, né? Se classifique momentaneamente. É né, isso. Em segundo, porque a pretensão do Atlético é a liderança. E nós tivemos a rodada de ontem, né? Vitória 1, Bahia 2, de virada, como já dissemos. O Fluminense. O Haroldo tá triste hoje. O Fluminense que aplicou uma sonora goleada no Doce Mel em uma das rodadas passadas, e tinha um saldo de gol muito grande, foi goleado dentro do Joia da Princesa, tomou 4-2 da Juazeirense. A Jacuipense venceu o time do Jacobina por 3-0 e o Doce Mel empatou em 0-0 com o Vitória da Conquista. O jogo complementa a rodada, justamente amanhã, entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Após esses resultados, a classificação é a seguinte: vem o Bahia em primeiro com 14 pontos, o Vitória em segundo com 11, em terceiro a Jacuipense com 10, e a Juazeirense, e em quarto a Jacuipense com 9. O Fluminense também tem 9, é o quinto, mas no saldo de gol ele acaba perdendo justamente para a Jacuipense, e o Atlético é o sexto com 8 pontos. Aí vem o Bahia de Feira com 5. Se o Bahia de Feira vence o jogo do Atlético, ele passa para 8 pontos, fica igual ao Atlético nesse critério, né? E aí, a depender da quantidade de gols, ele pode passar e o Atlético ir para a 7ª colocação também. O Vitória da Conquista é o 8º com 4 pontos, né? Não aspira mais nada, não tem mais chance, basicamente. O Doce Mel, que não é mais o Lanterna, é o 9º colocado com 3 pontos, e o Lanterna absoluto e eventual rebaixado. Eu apostei no Jacobina, mas o eventual rebaixado é justamente o Jacobina é o eventual rebaixado. Eu apostei no Doce Mel na queda. E o Doce Mel vai se mantendo, apesar de ter 3 pontos, né? E vai ficar esse duelo até o final do campeonato para ver quem cai, né? Uma vitória do Jacobina e um tropeço do Doce Mel, aí pode mudar as coisas e tudo pode acontecer. Faltam 3 rodadas. Nós, com a rodada que se encerra amanhã, já vamos ter 66,66% do campeonato realizado. Beleza, Gomes.